Iniciando a gravação, então, nós hoje vamos falar um pouco sobre doenças pancreáticas, dando sequência ao conteúdo ministrado pela professora Isabelle. A atividade de doenças gástricas vai ser lançada a pontuação dela junto, então, com as doenças pancreáticas e as atividades parciais a partir de agora. 200 pontos já foram lançados, que foram os 200 pontos das aulas ministradas pela professora Isabelle, e a partir de agora as correções vão ficar comigo, tá bom? As doenças pancreáticas são doenças diversas, as principais, né, como vocês já viram, são as pancreatites de diferentes tipos, aguda, moderada ou grave. E nós vamos iniciar, então, retomando alguns conceitos que nessas aulas eu sempre estou colocando para vocês, da importância de estar lembrando um pouquinho da anatomia e da fisiologia desses órgãos, tá? Entendendo um pouco da anatomia e da fisiologia, fica mais fácil de eu estar inserindo os conceitos sobre as doenças, porque especificamente essas doenças atingem locais específicos. Aqui no pâncreas, por exemplo, vocês já fizeram uma retomada das doenças pancreáticas, né, da pancreatite. Especificamente, com qual porção desse pâncreas eu tenho que me preocupar, então, nas pancreatites? Alguém pode me retornar respondendo? Com a excreção do suco pancreático? Tem a ver com a secreção, mais especificamente, né, Aruana, com as células acinares, correto? Uhum. Então, essa secreção que a gente vai ver daqui a pouco, que seria inativa para não ter uma autodigestão ou um comprometimento desse pâncreas, a gente precisa que essa secreção nesse momento, para ser secretada corretamente, seja de forma inativa. E aqui no pâncreas, quando ela ocorre de forma ativa, nós temos já esse problema, né, nas células acinares, que pode estar levando a pancreatite. Lembrando um pouco aí, então, da fisiologia, nós temos que o pâncreas, ele tem uma porção exócrina e uma porção endócrina, né? Em nutrição, é muito importante estar sabendo sobre essas duas porções, uma vez que elas, né, dentro de todo esse processo de digestão, tem a ver com a ocorrência de doenças específicas. Além disso, né, nós temos a importância das ilhotas pancreáticas e dentro delas as células beta-pancreáticas e alfa-pancreáticas. Dentro dessa porção, por se tratar de uma glândula mista, a porção endócrina do pâncreas secreta hormônios como, por exemplo, a insulina e o glucagon, que são especificamente secretados a insulina pelas células beta e o glucagon pelas células alfa, e faz esse controle, né, dos níveis glicêmicos. Lembrando, então, quando eu tenho uma ingestão de carboidrato, esse carboidrato precisa ser quebrado pela insulina. Essa digestão, quando ela ocorre de maneira correta, sem ter o processo de jejum instalado, eu tenho a ação das células beta-pancreáticas, para a insulina estar exercendo a manutenção dos níveis glicêmicos. Quando eu tenho um processo de jejum prolongado e ocorre, então, a necessidade de remanejamento de insulina de outros órgãos, que são órgãos que mantêm os níveis estocados de insulina, de glicose, a atuação, então, das células alfa secretando o glucagon. Quais são, então, a forma de estocar, né, glicose? Sara? Bárbara? Ela é estocada no fígado, nos músculos. Isso, nós temos a secreção, a concentração, né, de estoque hepático e de estoque muscular. Lembrando, gente, que esse estoque, ele é longo ou ele é curto? Esse estoque, ele consegue manter os níveis glicêmicos por um curto período de tempo, quando remanejado pelo glucagon. Os estoques de carboidrato, eles não são tão eficientes como os estoques de gordura para geração de energia, tá? Então, nesse sentido, a célula alfa, ela age principalmente no músculo e no fígado para estar remanejando e estar quebrando esse glicogênio hepático ou muscular que está na reserva, fazendo com que o glucagon controle esses níveis glicêmicos em períodos, por exemplo, de jejum prolongado, tá? Desse sentido, nós falamos que a insulina e o glucagon
glucagon são hormônios contrarregulatórios dentro dessa porção endócrina, tá? Por quê? Eles, quando estão atuando, eles atuam de maneira única. Uma vez que eu tenho a ingestão de carboidrato, tem a atuação da insulina. Uma vez que eu não tenho a ingestão de carboidrato, eu tenho que remanejar as minhas reservas, a secreção do glucagon, tá? Pelo pâncreas. Já a porção exócrina, que é a que a gente vai acabar trabalhando hoje um pouco mais, ela secreta enzimas no intestino delgado, que nós vamos ver uma aula de doenças intestinais que tem essa ligação com o pâncreas, tá? A porção exócrina, então, ela é importante para a digestão também de carboidrato, mas mais especificamente ela atua na digestão de proteínas e lipídios. Então, esse pâncreas, né, nós temos principalmente essa porção de estudo das ilhotas pancreáticas, que me trata dessa porção endócrina, né? E os ductos que fazem a comunicação com o intestino, que me traz essa porção exócrina. Tudo bem? Uhum. A secreção do pâncreas exócrino chega a cerca de 2 a 2,5 litros de enzima, né? Essas enzimas também são constituídas por parte de muco e bicarbonato, que faz a questão do tamponamento, tá? Da secreção ácida. Essa secreção, por ser rica em bicarbonato, ela torna o meio básico, o meio intestinal. Então, eu não tenho, por exemplo, a corrosão da camada intestinal que ocorreria caso ela não conseguisse ter esse tamponamento, tá? Além disso, né, esse meio básico ele é importante para que as enzimas atuem de maneira ótima, ou seja, facilitem o processo digestório. A secreção é controlada por estímulos vagais, neuronais, né, e também por questões humorais, ou seja, a secreção de secretina e colicistoquinina, que faz a regulação de processo de jejum e absorção e ingestão de alimentos, é importante para estar regulando esse processo. Uma vez que, quando eu estou em jejum, eu não quero que ocorra essa secreção, porque eu não preciso de estar utilizando enzimas para estar digerindo determinados nutrientes. Já no processo de ingestão de alimentos, essa secreção tem que acompanhar a digestão. Então, dessa maneira, tem uma maior secreção de enzimas. Deu um probleminha aqui no sistema. Para vocês também, né? Gente, caiu? Não, tá funcionando normal para mim. Tá funcionando? O slide passou? Tá no... Ai, peraí, que agora ainda... Para eu te ver, eu tenho que clicar no lugar, para ver o slide, eu clico em outro. Ah, tá. Agora parou. O meu aqui garrou no pâncreas exócrino, de vocês também? Também. Uhum. Mas eu vou dar sequência nos fatores humorais, tá? Então, essa questão da regulação da secreção das enzimas, no próximo slide que eu estou tentando passar aqui, ele é feito, então, por essas questões humorais. Lembrando que a secretina, ela regula, né, pela presença do quimo, a ação, então, da secreção desse bicarbonato no duodeno. A partir disso, então, eu tenho que a secretina regula todo esse processo de presença de quimo e controle do meio para estar gerando um meio básico, e a colicistoquinina, estimulada pela presença dos ácidos graxos, aminoácidos e peptídeos, ela atua também nessa secreção. Lembrando, então, tanto a secretina quanto a colicistoquinina, elas são reguladas pela presença de alimento. A secretina regula toda essa questão do meio básico ou ácido, e a colicistoquinina, mediada pela presença de ácidos graxos, né? Então, a porção aí lipídica e a questão dos aminoácidos pelas proteínas é regulado a liberação da secreção enzimática. Dando sequência, gente, as enzimas produzidas, então, por esse pâncreas exócrino, elas, por serem muito ativas, elas estão na forma, então, sintetizada na forma inativa. Essa forma inativa é considerada como proenzima dentro da sua liberação, e a partir disso, pelas células acinares, elas são liberadas nesse primeiro momento de maneira inativa para se tornarem liberação pelas células acinares dessas enzimas de forma ativa. Eu mencionei no início do slide que eu falei um pouco sobre a fisiologia do pâncreas.
pode acontecer a autodigestão das próprias células do pâncreas. Isso mesmo, tá, Aruana? Então, nesse sentido, gente, é importante a gente estar guardando essa informação, que é um ponto-chave para a gente entender as doenças relacionadas ao pâncreas. Por quê? Se eu tenho um erro metabólico de liberação enzimática, ou seja, enzimas que deveriam ser liberadas, né, para digestão no intestino de forma inativa, são liberadas de forma ativa, eu tenho um comprometimento do órgão. Então, esse é um erro-chave para a gente estar entendendo o processo de pancreatite, tá? A ativação dessas enzimas, nesse primeiro momento, que são consideradas inativas, ela requer a conversão do tripsinogênio em tripsina. A tripsina é a forma ativa do tripsinogênio, que age no intestino. Para conseguir essa ativação, eu preciso de uma otimização dos processos dentro do intestino, mais especificamente, considerando as células acinares que sintetizam esse tripsinogênio, para que ele se torne ativo na forma de tripsina no intestino, tá? Qual é o local-chave do intestino que faz esse processo de conversão, né? Então, no primeiro momento, no pâncreas, é liberado o tripsinogênio para ele ser transformado em tripsina no intestino. Pela enteroquinase, né, que é uma célula-chave, ocorre a clivagem do tripsinogênio em tripsina. Essa clivagem é o processo de conversão, tá? Para ocorrer em seguida a ativação de outras peptidases e enteroquinases para dar sequência ao processo digestório de proteínas, lipídios e também de carboidrato, tá? Então, voltando, olha, no pâncreas, para a liberação dessa questão enzimática, a principal porção são as células acinares. As células acinares liberam essa questão enzimática na forma inativa. Essa liberação é feita dessa forma porque, se fosse liberado no primeiro momento no pâncreas da forma ativa, as enzimas iriam autodigerir o pâncreas, tá? A ativação, então, dessas enzimas ocorre, por exemplo, pela conversão do tripsinogênio em tripsina no intestino, pela ação dos das enteroquinases nessa porção intestinal, tá? Gente, dei uma retomada, então, nos conceitos de fisiologia e anatomia que vocês já viram. Alguma dúvida? Não. Não. Mais alguém? Tudo bem? Então, gente, vamos dar sequência, então, nesse primeiro momento, na pancreatite aguda, tá? A pancreatite aguda, ela é uma doença que tem uma considerável incidência na população em geral, tá? Ela pode cometer 5 a 80 pessoas por 100 mil habitantes. Essa proporção, ela ocorre de maneira maior, principalmente em indivíduos adultos, tá? Então, ela é uma doença que ocorre majoritariamente em pacientes adultos. Tanto do gênero feminino como masculino, a relação é essa, tá? 50 a 80 casos por 100 mil habitantes. Por que é importante eu estar sabendo esse dado? Por que eu coloquei isso para vocês? Todos vocês já fizeram dietoterapia, né? Base da dietoterapia. Por que esse dado é importante? Bora participar, gente. Ativem aí o microfone. Por que esse dado é importante? Ninguém? Recomendação para qual tipo de indivíduo que eu vou ter que utilizar aqui, então, na pancreatite aguda? Pode ser que vocês virem para mim e falem assim, já que você não colocou recomendação de vitamina C ou de vitamina D, né, que está muito em alta. Então, aqui, eu vou utilizar sempre recomendação para adulto num primeiro momento, porque eu sei que a prevalência é maior nessa faixa etária. Se for idoso, eu também utilizo recomendação de adulto. Mas como a incidência e a prevalência é muito baixa em adolescentes, crianças, provavelmente a recomendação que eu mais vou utilizar é recomendação para adulto, tá?
A pancreatite, como o próprio sufixo diz, né? It é uma inflamação. Então, ocorre uma inflamação do... É importante eu estar sabendo essa questão do próprio português, né? E de ser um processo inflamatório, porque eu sei que eu tenho agentes anti-inflamatórios e pró-inflamatórios que eu vou ter que estar controlando aqui nesse processo. Eu sei que esse processo de inflamação, ele é desencadeado pela ativação intrapancreática das enzimas digestivas. Então, eu tenho uma falha no processo em que local desse pâncreas? Nas células acinares. Isso. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, a pancreatite ocorre uma falha metabólica no processo de digestão. Então, essa falha metabólica, ela é localizada, como que é, Aruana? Nas células acinares. Nas células acinares, que elas deveriam liberar as enzimas em qual forma? Inativa. Inativa, e elas passam a liberar na forma ativa. Elas liberando na forma ativa, ocorre um processo inflamatório no pâncreas. E esse processo inflamatório desencadeia uma autodigestão do pâncreas, correto? Sim, aham. Se ocorre esse processo de autodigestão do pâncreas, vocês conseguem visualizar, né, dentro da fisiologia, que a digestão de carboidrato, proteína e lipídio dos nossos macronutrientes fica comprometida a nível intestinal? Sim. Sim. Qual que vocês acham que é o principal problema, então, da ingestão de lipídios nesse processo aí? Que eu vou ver lá na frente, quando eu estiver lado a lado com o paciente. Se ocorre problema na liberação e ativação das lipases, né, que faz essa digestão de lipídios. A molécula de lipídio, ela passa em um tamanho muito grande para o intestino. A digestão. Isso pode gerar? Oi? Isso pode gerar qual problema? Que é muito prevalente em dietoterapia. Diarreia? Isso, a esteatorreia, mais especificamente, né, Aruana? Uhum. Que a esteatorreia é a presença, né, do processo de diarreia, mas com muita liberação de lipídio nessas fezes. Então, gente, olha só, tudo está interligado. Se eu entender bem que tem uma falha nas células acinares, na liberação enzimática, eu consigo visualizar também os principais erros que ocorrem a nível intestinal e os efeitos colaterais que ocorrem lá na frente, tá? Então, a pancreatite, além disso, ela ocorre em graus diferentes de severidade. Eu deixei para vocês recomendações diferentes. Porque, dependendo do grau de severidade, eu tenho que fazer uma dietoterapia específica, tá? Então, na pancreatite aguda é diferente, por exemplo, da pancreatite moderada ou grave, tá? Essa autodigestão, ela pode ser limitada e leve, a nível também intestinal e pancreático de comprometimento, ou pode ser gerado também uma doença grave, né? Com necrose extensa e falência de múltiplos órgãos. Lembrando, gente, já fazendo um link para a aula da semana que vem, esse processo de necrose extensa que pode ocorrer num processo crônico de comprometimento de pancreatite pode vir a ser o início de um processo cancerígeno também, tá? Que a gente vai ver na próxima semana. Além disso, lembrando que é uma cadeia, né? Então, se eu tenho um comprometimento a nível pancreático, eu posso ter posteriormente comprometimento e falência de múltiplos órgãos. 80% dos casos das pancreatites totais é por conta da pancreatite aguda, tá? A pancreatite aguda, ela é biliar. O que seria essa litise biliar? Eu vou voltar para vocês aqui, vou deixar nesse slide, já que não está passando os outros. O pâncreas, ele tem comunicação direta com a... Qual órgão de armazenamento aí? Que tô aqui, olha, esse ducto verde aqui, nesse slide. Vesícula biliar. Vesícula biliar, ele, muito bem. Então, o que é a litíase biliar? Ela é conhecida popularmente como? Pedra na vesícula, né?
A litíase é o cálculo. Então, se eu tenho a presença aqui na vesícula de muitos cálculos biliares, né, dentro dessa vesícula, esses cálculos, eles podem descer por esse ducto e ficarem localizados aqui no ducto biliar, que está ligado diretamente na porção pancreática. Se eu tenho a presença de litíase biliar, ou seja, presença de cálculos nesse ducto biliar, eu posso ter a origem da pancreatite aguda, tá? Então, a maioria dos casos ocorrem ou pela presença da litíase biliar, ou pela presença também de um consumo abusivo de álcool. Um é um erro metabólico, né, de absorção, que é a litíase, e o outro é um erro relacionado a estilo de vida inadequado. Por isso que é tão importante, gente, isso já fica a critério de, né, estudo mesmo de vocês, que num primeiro momento, quando é detectado já na vesícula a presença de um cálculo, ela seja retirada, tá? Caso ocorra, né, pelo endócrino, esse parecer clínico. Por quê? A vesícula ela é um órgão somente de armazenamento. Ela tem um processo importante dentro desse processo de digestão, mas só que, na verdade, ela pode, é igual ao apêndice, né? Ela pode dar mais problemas se ficar desse jeito, então ela precisa ser retirada. Porque tratar uma pancreatite é muito complicado. Então, nesse primeiro momento, sugere-se, né, que seja retirada essa vesícula totalmente, tá? Também pode ocorrer, mas de forma menor, né, por traumas, drogas e infecções, por ser uma doença inflamatória, tá? Mas lembrando aí, né, as principais causas da pancreatite aguda é a litíase biliar ou até mesmo a questão da ingestão abusiva de álcool. A forma leve, ela tem uma taxa de mortalidade de 1%, podendo aumentar de 30% a 40% em casos mais graves, desenvolvimento, então, do processo mais crônico, tá? Ela é associada a uma resposta, né, inflamatória, imunoinflamatória, sistêmica, gerada pelo um hipermetabolismo. Esse hipermetabolismo acentuado, associado ao catabolismo proteico extenso, gera um processo de desnutrição. Qual tipo de desnutrição que eu vou tratar aqui? Eu sempre bato muito nisso com vocês, né? Tipos de desnutrição. Se eu tenho hipermetabolismo e se eu tenho catabolismo proteico, o tipo de desnutrição que eu vou tratar aqui é? Energético proteica? Energético proteica. Por que não é só proteica? Porque também tem o hipercatabolismo de... Isso. Todas as... Que eu tenho hipercatabolismo... Perdão. Isso, catabolismo. Isso, que eu tenho hipercatabolismo associado ao catabolismo proteico, tá? Então, aqui eu vou tratar déficit energético e déficit proteico também. Provavelmente tendo que fazer o quê? Suplementação, tá, gente? Esse indivíduo não consegue estar... Então, eu preciso estar suplementando para estar chegando à correta, né, energia e níveis proteicos de ingestão. A intervenção nutricional precoce aqui na pancreatite aguda, ela pode minimizar a desnutrição e fazer uma modulação maior das respostas inflamatórias nesse primeiro momento. Então, eu controlando, tá, o processo inflamatório com diferentes nutrientes anti-inflamatórios, então aqui principalmente, né, uma suplementação de ômega 3 desde que possível, utilização adequada de TCM, tá? Eu consigo estar controlando o processo inflamatório, modulando essa inflamação e também, desde o início, tratando, mesmo que não instalado a desnutrição proteica e energética, eu, estando fazendo uma suplementação, eu consigo recuperar mais facilmente o estado clínico e nutricional desse paciente, tá? A nutrição precoce, ela deve ocorrer desde a admissão do paciente, mas eu tenho um intervalo de tempo, né, de até 72 horas que ela deve ocorrer, tá? Outras condições que agravam esse processo de desnutrição proteica desse paciente, né, grave, podendo gerar uma pancreatite grave, é a
dificuldade de se manter a terapia nutricional. Então, no primeiro momento, sempre a terapia de escolha, né, para manutenção fisiológica do processo digestório é a terapia oral. Mas eu sei que, com o decorrer do processo de hospitalização, eu tenho diferentes comprometimentos, né, como dor abdominal, ilho paralítico, jejum para exames, náusea, vômito, diarreia, principalmente esteatorreia aí dentro desse processo de diarreia. Então, se eu sei que eu tenho essas dificuldades, eu tenho que, além de fazer uma terapia nutricional precoce, fazer mudança desse tipo de terapia com o decorrer do tempo, tá? Lembrando só aí que o ilho paralítico, então, é a não ocorrência, né, do funcionamento metabólico de maneira adequada, então eu não tenho o processo de digestão ocorrendo de maneira ótima, tá? Esse jejum para exames, eles pode durar de 8 a 12 horas, porém, lembrando, gente, por um paciente que ele já é hipermetabólico, isso é algo muito sério, tá? Porque eles fazem vários exames ao longo dos dias ou até mesmo na semana, então isso é algo que é muito importante, tá? Da gente estar levando em consideração para a doença não evoluir. As principais ocorrências de alteração dentro da pancreatite aguda, então, elas são a níveis hormonais, a secreção da insulina e do glucagon fica aumentada. Se eu tenho a secreção aumentada, tanto de insulina como de glucagon, qual o efeito colateral disso, vocês acham? Vai aumentar o hipercatabolismo e a desnutrição, porque vai estar mais glicose para as células mais rapidamente. Na verdade, a quebra dessa glicose vai ser mais rápida, né, Aruana? Uhum. Então, eu vou ter um comprometimento no processo de absorção de carboidratos, mais especificamente, podendo ocorrer um o quê? Hipoglicemia. Hipoglicemia, tá? Então, aqui isso é algo importante, eu não tenho essa questão da contrarregulação da insulina e do glucagon, podendo gerar, por exemplo, o comprometimento da adequada absorção de carboidrato. A nível de metabolismo, eu tenho, além dessa questão do comprometimento da glicemia, que aqui eu coloco para vocês do aumento dessa glicemia, porque se eu tenho um aumento da insulina e do glucagon para estar controlando a hipoglicemia, eu tenho que estar ofertando para esse paciente mais carboidrato. A hiperglicemia, nesse momento, também pode ocorrer. Por quê? Eu vou estar tentando corrigir uma falha, mas o órgão não vai estar funcionando de maneira adequada. Se eu não estou nesse pâncreas endócrino, né, liberando de maneira adequada insulina, eu não consigo fazer a quebra desse comprometimento da glicemia como um todo, tá? A ureia e os triglicerídeos, a liberação também fica aumentada. E aqui, gente, como é uma cascata, e eu falei para vocês anteriormente que um comprometimento no pâncreas pode gerar comprometimento de outros órgãos, em cadeia, um dos órgãos que em seguida é afetado por conta desse aumento da liberação da ureia são os rins, tá? De aminoácidos aromáticos, diminuição da liberação de aminoácidos de cadeia ramificada, toda essa questão de aminoácidos acentua ainda mais o processo inflamatório, então fica mais dificultado eu estar contendo esse processo inflamatório, e principalmente, né, a alanina e a glutamina fica diminuída dentro do processo de neoglicogênese. A glutamina aqui, para a doença pancreática, mais especificamente para a pancreatite aguda, é um dos nutrientes que eu vou estar repondo em termos de suplementação. É muito divergente isso, mas o DIETIM, né, que são as recomendações de dietoterapia atual no Brasil, que é o guideline brasileiro, ele fala que a glutamina é um nutriente, né, um imunonutriente considerado aqui nesse processo, para conter tanto o processo de desnutrição como também de inflamação. O gasto energético na pancreatite moderada, ele é alto, e na pancreatite aguda é um pouco mais baixo, porém está instalado o processo de hipermetabolismo. Na pancreatite aguda, lembrando aqui que o cuidado nutricional tem como objetivo, então, minimizar esse catabolismo, evitando a instalação da desnutrição energético-proteica ou os agravos relacionados a além de equilibrar o processo imunológico inflamatório. Então, lembrando que um dos nutrientes chaves
para eu estar regulando esse processo imunológico inflamatório são os aminoácidos, tá? Mas especificamente aqui a glutamina tem um papel super importante. As recomendações nutricionais é iniciar a terapia desde que houver estabilidade hemodinâmica do paciente, então quanto antes, 24, 48 horas. Se eu tiver um jejum por mais de 7 dias, eu tenho que estar tomando cuidado, evitando esse processo, tá? Porque ele pode piorar muito a questão do gasto energético e proteico desse paciente. Então, ele pode acentuar o processo hipercatabólico, tanto de proteínas como de nutrientes, de maneira geral, energéticos, tá? Acentuando o processo de desnutrição e piorando ainda o prognóstico dessa doença, que pode passar a pancreatite grave. Aqui agora a gente vai estar observando. Gente, tudo bem com a pancreatite aguda? Ou ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Tudo certo. Mais alguém além do certinho? Aham. Então tá, gente, vamos dar sequência então. A pancreatite aguda grave, então ela é uma evolução da pancreatite aguda. Já é um processo crônico instalado. Então esse paciente, ele está com maior ou menor tempo de hospitalização? Maior. Ótimo. Em termos metabólicos, né? O hipercatabolismo e energético e proteico está mais ou menos acentuado? Menos. Oi? Menos. Quem concorda e quem discorda aí? Eire, que está com o microfone ativo aí. Qual foi a pergunta? Perdão. Eu perguntei primeiro, né? Na pancreatite aguda grave, o paciente está com maior ou menor tempo de hospitalização? Aí a Aruana respondeu que está com maior tempo de hospitalização. Eu falei assim, correto, né? Uhum. Aí eu perguntei a respeito do catabolismo, se tem um maior ou menor comprometimento catabólico, em termos de hipercatabolismo, hipermetabolismo e principalmente catabolismo proteico. O maior catabolismo. É maior. Por quê? Acentuado pelo processo inflamatório, processo de jejum prolongado por exames, maior tempo de hospitalização, esse paciente tem que estar com maior comprometimento no metabolismo. Por isso, gente, que a via preferencial de terapia nutricional dentro da pancreatite aguda grave é a via enteral. Eu sei aqui que, na forma oral, esse paciente vai estar conseguindo suprir o déficit energético e proteico? Não. Provavelmente não, né? Porque ele está com maior tempo de hospitalização e um quadro acentuado ainda mais de hipercatabolismo, tá? Então, na impossibilidade do uso da via enteral, eu uso a parenteral. Mas eu sei que nesse primeiro momento a minha preferência é pela enteral, tá? O posicionamento da sonda é preferência no jejum, tá? O uso da dieta oligomérica baseada principalmente em peptídeos, porque eles são mais facilmente absorvidos pelas enzimas pancreáticas e, além disso, ativa menos essas enzimas pancreáticas, tá? Esse posicionamento no jejum. Desde que possível, né? É claro. Porque se tivesse antes, por conta das proteínas, que daí elas já vão estar melhores digeridas e não vai causar um comprometimento maior ainda de hipermetabolismo no paciente para degradar aquelas proteínas. Ótimo, eu vou ter oligoelementos, né, Aruana? E vou estar estimulando essa função intestinal, tá? Porque se eu colocasse na porção mais final, teria um problema maior a ter em termos de absorção. Eu não estaria estimulando tanto esse metabolismo, tá? Mesmo que minimamente, aqui eu ainda vou conseguir estar mantendo um maior estímulo, então eu vou estar recuperando mais facilmente e evoluindo para a via oral mais facilmente, tá? Quando a terapia nutricional parenteral for indicada, eu tenho que obrigatoriamente estar suplementando glutamina, que eu falei para vocês que a necessidade aqui é aumentada, tá? A dosagem que o guideline brasileiro fala é de 0,3 gramas por quilograma de peso. Então, se eu tenho um paciente de 70 quilos, quantas gramas de glutamina ele vai estar recebendo por dia?
Quanto que é por quilo de peso? Que você falou? 0,3 gramas por quilo de peso. Se eu tenho um paciente adulto de 70 quilos, quanto de glutamina que ele vai estar recebendo por dia? 21 gramas. 21 gramas, tá? Dividido aí ao longo do dia, tá? Porque a glutamina, ela é um mediador importante dentro desse processo inflamatório. Além disso, outras recomendações nutricionais. Restringir o uso de estimulantes gástricos, né? Lembrando que a gente tem aí como exemplo a cafeína, o hortelã, a própria pimenta, né? Todos os tipos de pimenta. Os ácidos graxos ômega 3 e TCM são indicados porque eles, além de mediar o processo inflamatório, eles podem estar corrigindo um dos principais efeitos colaterais. O ômega 3 é a inflamação e o TCM é a esteatorreia. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar bem isso das outras matérias? Sim. Ômega 3 anti-inflamatório, TCM modulador, então, da esteatorreia e auxilia, então, na absorção e ingestão adequada de lipídios. As calorias eu utilizo também regra de bolso, 25 a 35 quilocalorias por grama de peso. Fazer uma pergunta aqui já de dietoterapia, né? As calorias, a faixa é de 25 a 35. Eu inicio com quanto dentro dessa regra de bolso? Lembrando que é pancreatite aguda grave, paciente em dieta enteral. Tem que iniciar com a 25. Menor. Síndrome da retroalimentação. E ao longo da hospitalização, eu vou fazendo o que com esse valor? Vai aumentando. Isso, chegando até 35 o mais rápido possível, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre utilizar a regra de bolso aqui? Não. Não? Não. Andressa, Cristiana? Independente do IMC dele, por exemplo, se ele estiver desnutrido, a gente continua usando essa quantidade. Aqui, ele foi boa a pergunta, aqui é sempre regra de bolso, tá? Por quê? Porque é ela que os estudos mostram que são mais bem tolerado pelo paciente, e além disso, a regra de bolso me traz que para pacientes, por exemplo, obesos ou com sobrepeso, eu vou estar mantendo o estado nutricional, eu não vou fazendo eu não faço com que ocorra uma depressão, tá? Então, independente do IMC, da classificação, se é eutrófico, sobrepeso, desnutrido, obeso, eu utilizo esse valor, tá? Uhum. Posso seguir para a proteína, então? Sim. A recomendação proteica é de 1,2 a 1,5 gramas por quilograma de peso. Essa recomendação é hipo ou hiperproteica? Hiperproteica. Hiperproteica. Se fosse normoproteica, seria quanto a recomendação? Em torno de 0,8 por aí? 0,8 a 1, tá? 0,8 a 1 já seria uma dieta normoproteica. A partir de 1,2 aí, então vocês gravem, tá? Em todos os slides. É uma dieta hiperproteica. Então, se eu pedir para vocês classificar aqui até agora, seria uma dieta normocalórica e hiperproteica, tá? Sim. Uhum. Carboidratos de 3 a 6 gramas por dia, porque esse valor eu consigo tá mantendo os níveis glicêmicos e tá otimizando a liberação da insulina e também do glucagon, tá? Pelas células alfa e beta pancreáticas. Lipídio é até 2 gramas por quilograma. Lipídio aqui esse valor, como regra de bolso, por quê? Depende se está em lembrando fontes lipídicas aqui, óleos, né, que sejam fonte de ômega 3 e de TCM. Joia? Sim. Sim. Sim? E na pancreatite aguda leve e moderada? A ingestão é via oral, isso eu já comentei com vocês, é a primeira indicada, porque o processo está leve ainda, né? Eu ofereço uma dieta de fácil digestão, é branda. Então, obrigatoriamente, todos os alimentos devem estar o quê? Sem resíduos. Não, branda não. Tipo purê. Cozidos. Isso. Né? Abrandar é cozinhar. Então, aqui, todos os alimentos, para facilitar a digestão, eles têm que estar cozidos. Aqui eu não vou dar nenhum alimento cru, tá bom?
Então, na pancreatite aguda leve e moderada, oferecer uma dieta para melhora da digestão, com alimentos totalmente cozidos, fracionados em até 6 vezes por dia, volume reduzido. Maior fracionamento, menor volume, tá, gente? Isso aí é uma regra básica para facilitar o processo digestório. Desde um vômito e de uma diarreia até um processo mais grave como a pancreatite, tá? Então, dieta via oral para facilitar a digestão, dieta branda, dieta normocalórica, hiperproteica e com relação a lipídios, optar por ômega 3 e TCM, para estar controlando, então, para que não ocorra o processo de diarreia. A pancreatite aqui, no processo leve e moderado, a caloria varia de 30 a 35, normoglicídica, normoproteica, e o lipídio aqui é abaixo de 30, tá? Em caso de esteatorreia, eu ofereço TCM, como eu falei para vocês. Então, na pancreatite, vou voltar, tá? Aguda e grave. Para vocês, vou dar até um tempo aí para vocês anotarem. Características nutricionais da recomendação. É uma dieta normocalórica, hiperproteica, com fonte lipídica de ômega 3 e TCM, preferencialmente. Sem o uso de estimulantes gástricos, né? Cafeína, hortelã, pimenta, alimentos industrializados aí. Isso, então, pancreatite aguda grave. Pancreatite aguda grave, forma de administração da dieta, preferencialmente enteral. Com o uso de glutamina. Vou retomar para repetir, tá? Para a gente fixar. Recomendação nutricional, pancreatite aguda grave. Via preferencial enteral. Posicionamento no jejum. Uso de oligoelementos, né? Aminoácidos, glutamina. TCM também. Restringe o uso de alimentos estimulantes como cafeína ou hortelã. A dieta tem como característica ser normocalórica, hiperproteica e, com relação a lipídios, o uso de ômega 3 e TCM. Além de estar suplementando glutamina, tá? Em caso de terapia parenteral. Posso seguir? Sim. Na pancreatite... Oi? Pode perguntar. Na pancreatite aguda leve, eu tenho que a dieta ela é normoglicídica e normoproteica e hipolipídica, tá? Porque a chance de estar então, evoluindo para um processo de esteatorreia, eu já contenho utilizando TCM. Dieta oferecida via oral, preferencialmente na forma branda. Jaque, a glutamina é bom suplementar só quando tiver com a dieta parenteral ou pode ser quando tiver na enteral mesmo? Também a recomendação do guideline é só suplementar no parenteral. Tá. Mas a gente sabe que tem bons resultados. Você vai trabalhar no hospital chique, né? Você vai poder suplementar glutamina, Luana. Desde o início aí, tá? Tomara! É um pouco caro também, né? É claro que a gente sabe que os efeitos são melhores na parenteral, mas pode ser suplementado sim. Porém, a recomendação, né, é que seja feita preferencialmente quando está na parenteral. Tá. Posso seguir? Pode. Então, lembrando, gente, esteatorreia é a presença de gordura nas fezes, tá? Caracterizado o processo de diarreia aí. Pancreatite crônica, então. A instalação do processo inflamatório, ele já está perdurando por um longo período de tempo. Então, já gerou um processo crônico aí, maior hospitalização, maior comprometimento. Esse distúrbio inflamatório, então, já gerou um dano permanente no pâncreas. Esse dano permanente já faz com que esse paciente tenha um comprometimento muito grande a nível enzimático.
Então, aqui, gente, além da desnutrição energético-proteica, eu tenho que me preocupar também com todo o comprometimento clínico e nutricional desse paciente, no que diz respeito à acentuação dos efeitos colaterais e a acentuação também de outros distúrbios nutricionais e metabólicos. Por quê? A liberação enzimática já não está ocorrendo de maneira adequada, porque eu tenho que essas ilhotas, essas células, as cinares, células alfa, células beta, elas não estão funcionando mais, tá? Aqui a gente tem a acentuação do processo de dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, e principalmente aqui o processo crônico de pancreatite, ele ocorre em pacientes que são alcoólatras, tá? Que é esse o motivo principal do desenvolvimento da pancreatite aguda. Na maioria, da pancreatite crônica. Então, o álcool, né, o consumo abusivo do álcool é o principal causador da pancreatite crônica. A maioria dos portadores de pancreatite aguda tem desnutrição, tá? O requerimento nutricional devido ao processo inflamatório, ele está aumentado. O processo de ingestão alcoólica que ocorreu faz com que também se eleve esse hipermetabolismo. E 80% dos pacientes têm uma presença de dor. Então, muitas das vezes, o uso de fármacos está também comprometendo essa questão do agravamento dos distúrbios nutricionais de micronutrientes, tá? Então, eu tenho que verificar também, além de seguir, né, as recomendações nutricionais, se eu não estou tendo nenhuma interação droga-nutriente por conta dessa presença acentuada da dor, que faz com que eu tenha que suplementar algum microelemento. Durante a pancreatite crônica, eu tenho uma redução muito grande das enzimas digestivas, tá? Isso faz com que a esteatorreia ocorra em 30% dos casos. Para eu estar quantificando essa questão, se é esteatorreia ou não, eu verifico se a perda de gordura nas fezes for maior que 7 gramas por dia, esse paciente está com processo de esteatorreia. E isso acentua a má absorção, fazendo com que esse processo de diarreia seja muito volumoso e leva à absorção inadequada de quais tipos de vitamina? As lipossolúveis. As lipossolúveis. Porque se eu estou perdendo cerca de 7 gramas de gordura por dia nas fezes, a vitamina, né? O LADEC aí, A, D, C e K, vai ficar totalmente comprometido. Então, eu vou ter que suplementar, tá bom? Então, no processo crônico, a suplementação de vitaminas lipossolúveis deve ocorrer. Essa destruição progressiva do pâncreas dentro do processo de pancreatite crônica compromete a porção endócrina, fazendo com que esse paciente ele se torne diabético, tá? Então, vindo a se recuperar, provavelmente ocorre o desenvolvimento aí do diabetes, porque a liberação enzimática inadequada por um processo crônico faz com que essa porção endócrina do pâncreas fique comprometida. Além da abstinência do álcool, né, e o tratamento dietoterápico adequado, eu uso suplementos orais e também enzimas pancreáticas na forma medicamentosa, uma vez que esse paciente não consegue estar produzindo, tá? A suplementação, principalmente, então, de vitaminas lipossolúveis. Posso seguir? Sim. Alguma dúvida, gente? Não? O cuidado nutricional, então, ele visa controlar a má absorção de nutrientes, principalmente aqui a gente tem que se preocupar com lipídios, né, proteínas, e melhorar a condição nutricional do paciente devido à evolução desse processo de desnutrição proteico-calórica, tá? Nesse sentido, eu tenho que fazer com que esse processo não se agrave para eu estar recuperando o paciente. Eu tenho que estar oferecendo uma dieta pobre em fibras, com maior fracionamento. Se eu falo de maior fracionamento, maior ou menor volume? Menor volume. Menor volume. Menor volume. Então, eu tenho baixo teor de fibras, maior fracionamento, menor volume. E característica da dieta hipercalórica, aqui é 35 quilocalorias, tá? Por quilograma de peso por dia.
normo tendendo a hiperproteica, porque é 1,0 a 1,5 gramas de proteína que eu posso estar utilizando, rica em carboidratos e pobre em gorduras, tá? Por que eu não deixei recomendação de carboidrato aqui? Eu faço uma relação com a questão da energia. A partir do momento que eu conseguir chegar a 1,0 a 1,5 de proteína, 0,7 a 1 de gordura, a questão da energia é completada pelo carboidrato, eu deixo ele pelo final, tá? Se é rico em carboidrato, é acima de qual valor percentual? Dentro das recomendações. Acima de 55, 50, 55? De 55, chegando até 60. Oi? Não, isso, 50 e 55, eu falei. Quem mais falou? Participou? Ninguém? Tá dando uma interferênciazinha aí. Mas então é isso, superior a 55%. Em caso de esteatorreia, então, eu aumento o uso de TCMs, tá? E a última doença aí que a gente vai ver é a fibrose cística, tá? A fibrose cística, ela é uma doença que me traz grande comprometimento também do pâncreas, só que aqui ela é uma doença de ordem hereditária, genética, tá? Ela é autossômica recessiva, tem uma prevalência mundial muito baixa, mas relativamente falando, a gente ainda encontra bastante casos, tá? Aqui também ocorre na fibrose cística a disfunção do pâncreas, né? Principalmente por conta da disfunção da proteína reguladora da condutância da transmembrana da fibrose cística, tá? Por isso que ela é uma doença autossômica recessiva, que especificamente falando dentro da genética, ela passa, né, de maneira hereditária na família que não tenha essa proteína sendo produzida. A não produção dessa proteína que encontra-se na membrana apical aí das células epiteliais do trato respiratório, das glândulas submucosas e do pâncreas na porção exócrina, faz com que esse paciente tenha comprometimento em termos metabólicos e de absorção. Essa proteína ela também está presente no fígado e no trato reprodutivo, mas especificamente aqui no pâncreas ela está presente na parte exócrina, tá? Essa proteína reguladora da condutância aí, da transmembrana. O processo de fibrose, quando eu tenho fibrose, eu tenho o que desse órgão? Ele fica mole ou ele fica rígido? Rígido. Na patologia, a gente consegue ver isso, tá? Quando eu pego uma peça do pâncreas, eu verifico que esse órgão está totalmente fibrosado, ele está totalmente duro, rígido, tá? Os efeitos colaterais, então, dentro da fibrose cística, eles estão associados à diminuição, né, da secreção de cloro, que faz essa questão do tamponamento aí do meio, através da membrana, então, das células epiteliais, fazendo com que ocorra um aumento da absorção do sódio, e essa diferença de osmolaridade faz com que a célula ela tenha um influxo de água. Se ela tem um influxo de água, ela guarda a água. Então, por isso que esse órgão ele fica tão rígido, tão duro, tá? Por conta, além do aumento da absorção de sódio, o influxo de água para dentro das células. Então, esses efeitos colaterais, eles estão associados à piora do quadro clínico. Se eu tenho um aumento da absorção de sódio, qual possível doença que pode ocorrer? Hipertensão? Isso. Então, a gente pode colocar que nas pancreatites, qual a principal doença crônica que pode vir a ocorrer? A hipertensão arterial. Não, na fibrose. Perdão, na pancreatite. O diabetes. Isso. Na pancreatite, a principal doença crônica que pode vir a ocorrer é o diabetes, por conta desse comprometimento da porção endócrina, tá? Aqui na fibrose, como eu tenho essa questão do órgão estar mais fibrosado, o influxo de água para as células e o aumento da absorção de sódio dentro desse processo,
uma das principais doenças crônicas que a gente vai ter que tratar é a questão da hipertensão. As características principais da doença a secreção é muito espessa, tá, desses órgãos, então esses ductos aí, eles ficam com um nível de liberação muito dificultado. Ocorre uma disfunção generalizada de todas as funções exógenas, então a produção desse muco e o escoamento dele fica muito difícil. Casos de sódio na saliva e de também, lágrimas e suor, essa saliva, essa lágrima e esse suor, ela também fica espessa, tá? Espessa, com cheiro ruim e também com a coloração diferenciada. Por ser extremamente viscoso, né, essa questão do muco, ela mostra que esse pâncreas está sofrendo um agravamento do processo de fibrose, tá? A forma clássica da doença, da fibrose, ela é caracterizada por uma insuficiência na parte exócrina, que é a parte que libera esse muco para estar tendo a liberação das enzimas digestivas. Além disso, né, eu tenho como desfecho a doença pulmonar crônica, processos de infecção e também a elevação de cloreto, o que faz com que essa questão do tamponamento fique muito dificultado, porque as enzimas sendo produzidas de maneira ótima. Por ser uma doença hereditária, a sobrevida desses pacientes é muito curta, ou seja, esses pacientes eles conseguem sobreviver por volta de uma idade média até 38 anos. Após isso, a gente sabe que aumenta-se o risco, né, no caso de óbito. Então, o óbito é bem prematuro, já nessa meia-idade, por volta de 38 anos. A insuficiência pancreática é uma das características, então esse órgão passa a não funcionar mais, tá? Além disso, por conta de ter uma insuficiência das enzimas pancreáticas, há má digestão e há má absorção de nutrientes, que são manifestações que sugerem, além do processo inadequado de absorção de macro e micronutrientes, a acentuação do processo de esteatorreia, tá? Então, aqui, na fibrose cística, a liberação de mais de 7 gramas de lipídio nas fezes, ela ocorre já de forma mais comum, porque é uma das principais manifestações clínicas, tá? Desse paciente com fibrose. Além disso, a insuficiência pancreática, logo no início, quando eu tenho o processo de fibrose, eu já tenho que fazer a reposição enzimática, porque senão vai estar acentuando o agravamento do quadro clínico nutricional desse paciente. Então, uma vez já descoberta, esse paciente já faz uso de medicamentos de enzimas digestivas, tá? O risco de desnutrição é maior na fibrose cística, o ganho inadequado de peso também ele ocorre de maneira acentuada, principalmente a absorção de vitaminas lipossolúveis também muito comprometido, e por ter uma resposta respiratória crônica também inadequada, eu tenho que me preocupar com o coeficiente respiratório e absorção e metabolismo de carboidrato, tá? Porque é muito comum que esse paciente tenha dispneia, tosse. Então, essa doença, por se agravar um comprometimento respiratório também, um dos nutrientes chaves aqui que eu tenho que levar em consideração é a absorção de carboidrato, tá? Muitas das vezes esse paciente também manifesta vômito porque ele tosse muito e a anorexia é uma característica do processo infeccioso. Essa má absorção e digestão leva ao comprometimento de ganho de peso e a carências nutricionais também. Conseguiram entender, gente? Sim. Então, a fibrose é uma doença hereditária, tá? Ela não tem essa característica da pancreatite, de ingestão de álcool ou estilo de vida inadequado, tá? Na verdade, aqui, por ser uma doença hereditária, o que a gente visa é controlar, né, a doença, é claro, o agravamento dela, minimizar os efeitos colaterais, por isso que eu estou falando tanto de náusea, vômito, dispneia, problemas respiratórios, para que esse paciente tenha essa sobrevida por volta de 38 anos de maneira mais confortável, tá? O cuidado nutricional é fazer com que ele atinja um IMC desejável, eutrófico, é muito difícil isso, tá? Normalmente, pacientes portadores de fibrose cística, eles são desnutridos, gravemente desnutridos muitas das vezes,
anoréxicos, tá? Mas esse é um dos principais objetivos, manter o ganho de peso. Além disso, eu tento fornecer quantidades satisfatórias de proteína, uma dieta tendendo a hiperproteica, por conta de conter esse processo infeccioso. Reponho eletrólitos, né, na medida que eu tenho ocorrência de vômitos e esteatorreia, então eu tenho que repor esses minerais perdidos. E também reduzo a resposta excessiva à má digestão e absorção de vitaminas, mais especificamente as lipossolúveis, tá? As recomendações nutricionais é 120 a 160 das necessidades basais. Então, eu faço o cálculo do TMB. Além de fazer esse cálculo do TMB, eu calculo também o valor energético total, com base na idade, peso, altura, e faço um aporte calórico de 120 a 150 vezes maior do que as necessidades. Vocês conseguem entender isso? Uhum. Se eu tenho uma necessidade de 100%, eu dou um aporte maior de 20% a 50% das necessidades. Então, eu faço uma dieta acentuadamente hipercalórica, tá? Carboidrato aqui 45 a 65, proteína 1,5, lipídio 35 e 40. Lembrando aí, para conter o processo de esteatorreia, eu utilizo o TCM, tá? O lipídio aqui, ele está aumentado porque eu já considero que a esteatorreia é muito comum, tá? Cerca de 35% de tudo que é consumido de lipídio é perdido nas fezes. Então, eu já dou um aporte lipídico maior, em torno de 35% e 40% desse valor energético total. Em caso de esteatorreia, então, utilizar TCM. O consumo de ômega 3 também é feito em termos de suplementação. De líquido, ele deve ser, tá? E por observar deficiências de vitaminas lipossolúveis, essas normalmente são suplementadas de maneira terapêutica. E os minerais, normalmente eu reponho zinco, ferro, e além disso a vitamina B12 e o cobre, de acordo com as necessidades bioquímicas, tá? Lembrando aí, né, gente, o zinco, o sulfato de zinco, é importante também para conter a anorexia. Por quê? Importância do zinco aí. Ótima questão, hein? Essa. Não tá à prova, tá a vida, né? Quem sabe me responder? O zinco, gente, ele faz com que ele contenha o processo de anorexia, porque ele estimula essas questões vagais de controle de apetite. Então, ele faz com que esse paciente não fique inapetente, tá? Ele tenha uma melhora do apetite e, consequentemente, ele consegue estar consumindo e absorvendo melhores nutrientes, tá? Gente, finalizamos. Alguma dúvida? Podem abrir o microfone aí de vocês, aproveitar. Não, tá tranquilo. Joia, Bia? Joia, nenhuma dúvida. Ficou mais claro, então, a questão do estudo dirigido, gente, que vocês estavam levantando? Ô, professora, só repete para mim as recomendações de proteína, por favor. Da fibrose cística? Isso. É hiperproteica, tá? 1,5. 1,5. Tá, obrigada. É grama por quilograma de peso. A questão da regra de bolso certinho, Andressa, o uso dela? Certinho. Tá? Então tá bom. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Professora, Tá baixo o microfone. Quem tá falando? é o Bruno. Ah, Bruno, sim. Oi? Eu havia mandado... Melhorou? Melhorou. Eu havia mandado um trabalho para a senhora. Eu preciso digitá-lo e mandar novamente ou não? Se não está digitado, tem que digitar. Porque eu não consigo visualizar, Bruno, as respostas. Tá. Eu vou mandar novamente, então. Tá, joia.
Aí, lembrando, gente, que como hoje eu dei essa aula de pancreatite para vocês não ficarem sem, para a semana que vem não tem trabalho dessa disciplina, tá? A gente vai ter a aula de câncer de pâncreas e nessa aula vai ser passada a atividade. Só que aí, então, vocês vão ficar com uma folguinha, tá? Para quem não entregou ainda, né? Para quem já entregou. Para quem não entregou ainda, tem até hoje para estar entregando. Tanto a de doenças gástricas, como essa questão da pancreatite aí que eu deixei no final para vocês. Tudo jóia? Tudo jóia. Ô, gente, um abraço para vocês. Se cuidem, então, tá? Até semana que vem. Até semana que vem, professora. Obrigada. Até semana que vem. Bom estudo. E para quem tiver alguma dúvida a respeito de TCC ou alguma outra coisa que eu possa ajudar, pode estar mandando e-mail, tá? Estou respondendo na medida do possível todos, tá? Abração, gente. Para você também, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.